verso 10. Vocês conseguem colocar aqui para mim, fazendo um favor? No telão. Amém. Irmãos, não sei se os irmãos perceberam, nós estamos com um violão novo. Olha que bonito, né? Mês passado compramos o teclado, esse mês compramos o violão. Um violão muito bom, bonito. Ficou ornando aqui com a cor. Tudo muito bonito. Um violão muito bom. Eu estava lendo aqui. A marca do violão é Strindberg. Olha que chique. É meu primo. Eu sou Freiberg e Strindberg que fez o violão. Mas é uma marca muito boa. Enfim, louvamos ao Senhor. E louvo a Deus com isso. Toda a contribuição, todos os irmãos que têm ofertado na casa do Senhor, assim, a gente tem conduzido aí todas as nossas conquistas aqui, para que possamos apresentar ao Senhor cada vez louvores e adoração com mais excelência. Diz assim o texto da palavra de Deus: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém. Meus irmãos, o texto é autoexplicativo. A Bíblia fala sobre serviço, servir uns aos outros, e aqui cabe muito bem dentro desse texto o casal. O Senhor me chamou para servir a minha esposa, e o Senhor chamou a minha esposa para me servir. O casamento que não é visto na perspectiva do serviço está fadado ao insucesso e à infelicidade. Aqueles que pensam casar para ser feliz, começou errado. Você precisa ser feliz antes de casar. Imagina a responsabilidade que você bota no outro, né? Eu sou infeliz, tenho uma vida infeliz, miserável, vou casar para ser feliz. Enfim, irmãos, não vai dar certo. Seja feliz, busque felicidade em Deus e assim case, para dividir as alegrias e os desafios da vida. Essa palavra seria, para os jovens. Nós que já somos casados, a perspectiva, a base do casamento é o serviço. O Senhor colocou você como servo do seu cônjuge, e assim que nós encontramos na palavra de Deus. Não é só a mulher serve ao homem, como muitos às vezes querem dizer que a Bíblia diz. A Bíblia não diz isso. Mentira. A Bíblia diz que o compromisso dos dois é um compromisso profundo, eterno, de um trabalhar pelo outro, um fazer pelo outro. E o texto diz servir uns aos outros. Se eu fosse encaixar esse texto, direcionar para o casal, o texto está nos dizendo assim: casais, vocês foram chamados para servir um ao outro. Servir ouvindo, como foi falado aqui, né? Difícil ouvir, mas nós somos chamados para ouvir. Às vezes eu fico querendo ensinar direito para a Kátia. Eu fico querendo ensinar para ela que os moabitas saiu da Mesopotâmia e ela falou: eu não entendo nada desses moabitas aí. Deixa eu falar para você que eu vou pregar lá. Eu chego da faculdade, o que eu aprendi lá eu quero ensinar tudo ela, né? Direito, trabalhista. Ela fica me ouvindo. Às vezes ela também quer passar as coisas dela, conversar, tirar ideias. E às vezes o assunto, porque nós estamos envolvidos com o nosso, aquele assunto parece que não é tão interessante, porque temos outras coisas a fazer. E isso é serviço. Você precisa fazer isso. Não é fazer só o que te faz bem, só o que te regozija, só o que te é a sua vontade. Servir o outro ouvindo as conquistas dos outros, vibrando com o outro. E no decorrer da nossa vida, a gente tende a ficar um pouco amortecido para com as emoções do outro, né? A gente já não vibra mais tanto com a vitória do outro. Legal, que bom, né? O outro vem lá: nossa, eu tive uma conquista no meu trabalho, nossa, eu fui remanejado, eu tal, né? Aí, como a irmã Cláudia falou, a mulher mais objetiva, disse: mas quanto que vai aumentar isso? Não é nada ainda, mas poxa, vibra.
é que eu saí de uma sala menor, fui para uma sala maior, tá? Agora estou trabalhando mais perto do chefe. Sim, e aí, vai melhorar? Não. Ai, não, vibra, fala que bênção, que bom, que maravilha. Não é? Quando era solteiro, nossa, elogiava até a sombra. Agora, não, nós temos que ter essa tendência do serviço, fazer, se empolgar, desejar que o outro está bem. E o texto fala que é isso mesmo, o casal ele foi chamado para servir um ao outro. Olha que coisa fantástica. Se você serve o seu cônjuge está totalmente interessado em te servir, que coisa maravilhosa. O grande problema é quando nós queremos nos servir do cônjuge e o outro cônjuge quer se servir da gente. Aí cada um puxa para o seu lado e a vida vira uma grande dificuldade. Agora, quando um quer servir ao outro, não há dificuldades, mas isso precisa ser uma via de mão dupla. Precisa ser uma via de mão dupla. Então, o casamento, a base do casamento bíblico é o serviço. Um foi chamado para servir ao outro. E isso dentro de cada um com o seu próprio dom. Olha o que o texto diz. Com o seu próprio dom. Cada um conforme o dom que recebeu. Não é? Tem coisas que são mais apropriadas para a mulher. Seja por questões culturais. Isso aí é uma outra discussão. Né? Hoje tem aquele negócio do feminismo. A mulher não vai no fogão. Vai, irmão. Não é? Vai no fogão, o que tem? Agora, precisa exatamente para o fogão? Não. Tem homens que são cozinheiros. Só que na hora de trocar o pneu, é um homem, né? Na hora de correr atrás das coisas de homem, é um homem. Então, é um conjunto de coisas. E, por outro lado, os homens também, irmãos, devem servir a esposa. Não é? Qual que é a dificuldade de lavar uma louça? Isso aí é coisa mais antiga, irmão. Antigamente tinha, né? Os homens, irmão, mudou o tempo. Antigamente os homens andavam com aquele chapéu de guarda-chuva, assim. Chegava em casa, nada de mulher que trabalhe. Não. Você tem que fazer as coisas da casa, aprender a fazer. Eu não sei passar roupa ainda, não é? Mas a gente tenta fazer tudo um pouco, né? Cooperar com a casa. A casa não é uma parte da mulher, uma parte do homem. Os dois estão ali, os dois precisam dividir as tarefas. Os dois precisam fazer as coisas, sem preocupação de exatamente quem está fazendo mais, quem está fazendo menos. Agora, quando você quer servir o outro também, dá certo. Não é? Uma boa conversa, uma boa dinâmica da casa, isso faz muito sentido. Cada um com o seu dom, cada um tem a sua facilidade, a sua característica dentro da casa. Não é? Se a mulher não gosta de cozinhar, paciência. Você sabia disso antes de casar, não é mesmo? Então, vamos lá, cozinhe você, compra uma marmita. Faça as coisas acontecerem. Por certo, essa mulher tem outras habilidades. Então, cada um com o seu dom se complementa, cria uma família. Por isso que para você gerenciar uma família, não é assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. As coisas precisam ser conversadas, construída uma dinâmica, uma conversa. Isso lá do começo, e depois a vida vai se atualizando, mudando. As configurações da casa, elas vai acontecendo. Virão filhos, virão os novos desafios. Quem que vai fazer? E as coisas vão se ajeitando. Agora, quando nós temos sempre predisposição de servir a casa, servir uns aos outros, então, isso é bom. Eu vou fazer com alegria, sempre levando em consideração cada um tem o seu dom. E esse dom não é só apenas dom espiritual, dom natural, dom de aptidão mesmo. Cada um tem as suas aptidões e dentro das suas aptidões as coisas acontecem, não é? Quantas brigas por conta de dinheiro? Quantas dificuldades? Isso é dificuldade mesmo, mas isso precisa ser superado. Isso precisa ser alcançado com graça, com um espírito humilde. O Rogério fez essa oração aqui, muito bonita, de humildade.
para poder superar as questões do casamento. Agora, vamos servir cada um com o dom que Deus te deu. Como bons, e essa palavra que eu queria finalizar, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Despenseiros, o que é? Despensa, não é dispensa. Uma vez eu me mandei fazer uma plaquinha escrito despensa. Mandei certinho. Aí o homem fez dispensa. Ele achou que eu estava errado, mas quem estava errado era ele. Dispensa é do tiro de guerra. Quando você vai lá, está dispensado. Uma dispensa sua aqui. Ó. É despensa. Despensa é onde a gente guarda as coisas. Sobretudo de comer. Não é? É despensa. Despenseiro é aquele que tem o controle da despensa. Nossa, que coisa profunda, né? Despenseiro é aquele que cuida da despensa. E quando a Bíblia fala como bons despenseiros, ou seja, Deus deu a cada um de nós a capacidade de manipular a graça de Deus conforme a nossa necessidade. E por isso que o texto continua dizendo, despenseiros do quê? Da multiforme. Que palavra extraordinária. Essa palavra não existe no grego. O apóstolo Paulo que criou ela. Não existe no vocabulário grego, mas ele colocou duas palavras juntas e criou essa palavra multiforme, que é traduzida por multiforme. O que significa? A graça de Deus, ela se acomoda de várias situações, de várias formas. Às vezes nós precisamos da graça de Deus porque estamos enraivecidos. A graça de Deus é capaz de amansar um coração enraivecido? Capaz, a graça de Deus vai lá e se manifesta dessa forma. Às vezes nós precisamos da graça de Deus para nos levantar de um tempo de depressão, de preguiça, de questões de peso espiritual, emocional. A gente está destruído emocionalmente por conta de coisas, e a graça de Deus é capaz de ir lá e levantar essa pessoa. A graça de Deus, ela é capaz de encaixar nessa necessidade e levantar aquela pessoa. A necessidade da casa e do casal é financeiro. A graça de Deus é capaz de tomar uma forma e abençoar um casal na vida financeira. A graça de Deus é capaz de abençoar. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que a graça de Deus ela é multiforme, ela cabe em todos os lugares, em todas as situações da vida. Lá, a graça de Deus ela pode se manifestar através de você. Você é o dispenseiro dessa graça. Tem lá na prateleira espiritual da sua casa, me entende, irmão? Está começando compreendendo? Tem lá, Deus já colocou, diz o texto, está lá numa despensa espiritual a multiforme graça de Deus. Tem um vidrinho lá para briga, tem um vidrinho lá para vida financeira, tem lá uma despensa, e você é o dispenseiro. Quando precisa, é você que precisa ir lá, abrir a porta, olhar para a minha casa, olhar para a minha esposa. O que ela precisa? Puxa, minha esposa está precisando que a graça de Deus se manifeste na vida dela, em tal área. Então eu vou pegar a graça de Deus. Você é o dispenseiro, marido. Você é a dispenseira, mulher. Para ir lá, pegar essa graça de Deus e abençoar a vida do seu esposo. E abençoar a vida da sua esposa. Agora, o bom dispenseiro é aquele que sabe pegar o produto certo para a ocasião certa. Imagina, alguém diz para você, olha, dispenseiro, eu vou fazer um bolo de chocolate, pega as coisas lá na dispensa. Aí você vai lá, pega uma latinha de sardinha, vai lá, pega um saquinho de pimenta, tá certo, irmão? Não, a necessidade era para quê? Bolo de chocolate. Então você tinha que ir lá pegar ovo, chocolate em pó. É bom daqueles chocolate do padre, né? 100%. Aquele é bom. Então, aquele lá, você pega as coisas para fazer o bolo de chocolate. Né? Fazer o bolo melhor possível. As melhores marcas, você vai lá e pega. E na dispensa, irmãos, normalmente dispensa é igual prateleira do supermercado. Na prateleira do supermercado, se alguém fala para você, fala assim, vai lá no mercado e compra um creme de leite. Você chega lá, tem o quê? Em També, tem
Piracanjuba é bom. Tem um que uma vez eu comprei lá, irmão, parecia farinha de trigo misturada com água. Eu comi, falei, meu Deus do céu, isso é creme de leite, é mesmo? Né? Então tem de todas as qualidades lá. O que acontece muitas vezes como dispenseiros de Deus, você sabe que o seu esposo precisa de um creme de leite. Você está entendendo? Ó, não é o creme de leite, isso, eu estou fazendo só uma tipologia aqui. Você sabe que o seu marido precisa de algo de Deus. Aí você vai ser dispenseiro, mas o texto lá não fala que nós devemos ser apenas dispenseiros, nós devemos ser bons dispenseiros. Você sabe que o seu esposo precisa de algo. Sua esposa precisa de algo. Aí você vai lá na despensa de Deus e pega Itambé. E tinha lá Nestlé, irmão. Você pega Itambé. Quando é para os outros, irmão. Para sua esposa, para o seu esposo, você tem que pegar o quê? Da Nestlé. Isso nós precisamos aprender, reaprender, não é? Quando é para fazer para os outros, nossa, é uma maravilha. Não é assim? Quando é para fazer um favor para os outros, né? O tio, o cunhado, o amigo pede um favor, nossa, o homem 6 horas da manhã está em pé. O que foi? Não, é que hoje eu vou ajudar. Agora a mulher pede para você trocar uma luz lá, já faz 3 semanas. Se ria porque Deus está revelando aqui, hein? Não faz. Tem desculpa para tudo. Não é? A esposa também. O marido pede uma comida, pede alguma coisa. Tá difícil, né? Precisa um Nestlé também sem dinheiro. Vamos deixar para depois. Mas a comadre falou que vai vir. A minha tia vai chegar. De Sorocaba, nossa, irmão, entra no cartão de crédito, vai lá, pega logo uns 5 negocinhos de Nestlé. Irmão, fala para sua parente aí de Sorocaba vir trazer o Itambé dela. Para o esposo é uma dificuldade, irmão, uma dificuldade, como se fosse, tá aqui mesmo, foi casado mesmo. Vai no miojo aí mesmo. Aí, agora, nossa, vai vir uma prima minha lá de... Como que é? De Junquerópolis. Sei lá. Nossa, aí é uma alegria. Então, irmãos, você tem que aprender, marido e mulher, pegar na despensa para o seu marido o melhor. Melhor. Sirva o seu cônjuge como um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Que coisa maravilhosa esse texto. Que profundo, que rico é esse texto. Né? Ao invés de você reclamar do seu cônjuge no grupo da família, ao invés de você reclamar do seu cônjuge para amigo, para amiga, seja o agente de Deus para a transformação do seu cônjuge na área que ele precisa se transformar. Irmãos, olha aqui para mim. É uma bênção quando o cônjuge é um profeta de Deus na vida do outro. O que eu quero dizer aqui com isso? O profeta é aquele que anima, que exorta, que mostra aonde precisa melhorar. E às vezes é ruim aos nossos ouvidos, não é? Sobretudo os homens, por característica biológica e cultural. Nós temos dificuldades de ouvir. E foi muito bem falado aqui pelo irmão Nilton. Temos dificuldade de ouvir por muitas razões. Mas nós precisamos aprender. Aquele que tem a capacidade e desenvolve a capacidade com humildade de ouvir a esposa, irmãos, vai ser liberto de muitos laços. Porque a mulher, ela tem uma capacidade diferente das que nós temos. É por isso que somos diferentes, não é mesmo? O homem e a mulher não é diferente só na questão biológica. É diferente na questão espiritual, na questão emocional. Elas percebem coisas que nós não percebemos. Da mesma forma, nós como homens, também percebemos coisas que elas não percebem. Mas os homens precisam ouvir as esposas. Nós temos dificuldade disso. Normalmente o homem tem um espírito de liderança, e é assim mesmo. Quando Deus colocou Adão lá no jardim do Éden, o que Deus falou para Adão? Adão, você vai
cuidar disso aqui, você vai gerenciar isso aqui, você vai cuidar do jardim. Deus deu o espírito de liderança para o homem tem que exercer esse espírito de liderança dentro da casa. Mas liderar não significa mandar. Liderar significa ouvir, ter a capacidade de direcionar coisas e tomar decisões em conjunto. Então o homem precisa ouvir. E nós precisamos aprender a sermos dispenseiros da graça de Deus. Sabe, irmãos, a pessoa que pode abençoar a sua vida mais do que qualquer outra pessoa é o seu cônjuge. Ele vai ser abençoado por Deus. E às vezes, Deus vai falar com você através de uma voz irritante da sua esposa. Você sabia disso? Deus está falando. Então presta atenção. Agora, se você não deixa a sua esposa falar, você não vai poder ouvir a voz de Deus. E Deus também, irmãs, pode falar muito com você através da voz xarope, a voz mandona, mandão. De repente é Deus falando com você, te exortando, te livrando de situações difíceis. Nós precisamos caminhar com isso, para que a nossa vida seja uma vida de bênção, de serviço, de alegria. Um ajuda o outro, um abençoa o outro, como cada um de nós sendo bons despenseiros. E para ser um bom dispenseiro, como eu havia falado, já vou terminar aqui, fazer uma oração, para a gente comer maçã do amor. Tem um monte de maçã do amor. Ô, Rogério, pega as maçãs do amor para a gente lá, fazendo um favor. Está aqui já? Ai, que bênção, que maravilha. Está ali. Então, na hora que a gente acabar aqui, traz aqui para os irmãos da live ver e ficar com vontade. Aí eles vêm no próximo curso. Amém. Amém. Irmãos, para finalizar, eu quero enfatizar isso. O Senhor nos chamou para sermos servos, servirmos o nosso cônjuge, cada um conforme o dom que Deus recebeu. Obrigado, irmãos. Olha que bonito que está essa cesta. Pode pôr aqui, ó. Não vai cair, não. Põe de compridinho assim. Não, pode pôr. Olha que bênção. Oh, glória. Deus abençoe. Amém. Olha que coisa bonita. Deus abençoe os irmãos que providenciaram, enfim. Deus seja louvado por essa bênção. Amém. Para finalizar, sermos bons dispenseiros, sermos servos uns aos outros, conforme o dom que Deus deu a cada um, como bons dispenseiros. O bom dispenseiro, como eu disse, é aquele que sabe a necessidade do outro. Quanto melhor você conhece a necessidade daquela pessoa, melhor vai ser o seu serviço como dispenseiro. Então, irmãos, nessa semana, vamos prestar mais atenção no nosso cônjuge. Vamos fazer isso? Prestar atenção, orar pelo nosso cônjuge. Quais são as necessidades dele? Ao invés de você ficar... A irmã Cláudia falou que, mas não é verdade, mas ela falou só a título de ilustração. Ela falou que ela é briguenta, mas não é. Só ilustração. Então, ao invés de nós ficarmos briguentos, vamos olhar a necessidade do outro. Porque não tem jeito, irmãos. Nós casamos. Nós vamos conviver. A sua casa não pode ser uma guerra. Tem que ter paz. Tinha um pastor amigo meu, ele falou assim, ó, ele falava para os jovens, né? Para jovens e casais. Assim, ó, jovens, antes de casar, abra bem os olhos. Depois de casar, fecha. É isso aí, meu. Então agora os desafios estão colocados. Os alicerces estão postos. Não tem como mudar mais. Então o que fazer agora? Irmãos, com humildade, olhar a necessidade do outro e orar pelo outro. Não é? Igual aquele salmo que fala, né? Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, né? Ora sim.
A hora que tiver aquela guerra lá dentro da casa, Senhor, eu vou preparar uma mesa para o meu esposo chegar, para a minha esposa chegar. Não é? A nossa casa, ela deve ser uma casa onde nós buscamos a presença de Deus para resolver os conflitos. Conflitos sempre existirão. Somos pessoas diferentes, casamos, não é? Para começar, um é homem, outro é mulher. Não é? Pelo menos a Bíblia nos ensina assim. É diferente. Agora nós precisamos conhecer o outro. Ao invés de ficar bravo com a necessidade do outro, ao invés de ficar bravo com o defeito do outro, ao invés de se irritar com as dificuldades, os dilemas do outro, porque nós não podemos nos propor a sermos esse dispenseiro de Deus para abençoar a vida do nosso cônjuge na área em que ele precisa. Orar. O que o meu cônjuge precisa? Ele precisa ser abençoado na área financeira, eu vou orar por ele. Olha para ele e fala assim, olha, conte comigo. Eu vou lutar, vou orar para que você e nós possamos crescer e sermos abençoados na vida financeira. É na vida educacional, apoie o seu cônjuge a estudar, a crescer, a evoluir. Que área que é que o seu cônjuge precisa da graça, da bondade de Deus, da graça do Senhor se manifestando? Seja você esse dispenseiro da graça de Deus. Não é? Você precisa orar pelo seu cônjuge, ao invés de ficar só reclamando. E não é uma oração imprecatória. Tem os salmos das orações imprecatórias. Você já viu aqueles salmos que falam assim, oh Deus, joga fogo sobre os meus inimigos e extermina-os. Essas orações são orações imprecatórias, nós não devemos imitá-las. Elas só revelam o coração do homem natural, que é ruim. As nossas orações, elas devem ser como os bons dispenseiros. Não é uma oração passiva apenas, não é? Porque é muito fácil antes de dormir falar, Deus, você viu que esse aí, está meio esquisitão, esses de abençoa ele aí. Não é esse tipo de oração. Ser dispenseiro da graça. Você participar da manifestação da graça de Deus na vida do outro. Você ir lá, você buscar o trono de Deus, você ministrar sobre a vida do seu esposo, da sua esposa. Você se interar sobre aquele assunto, você participar, você ser um agente da graça de Deus. Instruí-lo, ajudá-lo, ajudá-la, instruí-la, apoiá-la. E isso é graça de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe a sermos dispenseiros da graça do Senhor. Se coloque em pé. Eu queria orar pelos nossos casais, mais uma vez.